Ele viajou para Paris com a amante, enquanto a esposa levava a filha para o hospital. Mas o que ela fez quando descobriu a traição? Ninguém acreditou. Deixe o like e se inscreva no canal e aproveite a história. O champanhe borbulhava na taça de cristal. Um balé dourado de bolhas subindo em direção à noite parisiense. Do outro lado da mesa, no terraço de um restaurante caríssimo, com vista para a Torre Eiffel cintilante, a amante sorria, os olhos brilhando tanto quanto as luzes da cidade. Ele ergueu a taça, um brinde silencioso ao sucesso, ao luxo, à vida que ele acreditava merecer. A nós, ele sussurrou, o som se perdendo na melodia de um violino que tocava ao longe. Naquele exato instante, a milhares de quilômetros de distância, sob o céu pesado e úmido de Salvador, o único som que Helena ouvia era o choro fraco da sua filha e o ruído agudo dos seus próprios pneus cantando no asfalto. Ela dirigia com uma mão no volante e a outra no pescoço febril de Sofia, a menina de 6 anos que ardia em seus braços. O corpo pequeno tremia. Os lábios estavam secos e cada gemido era uma faca que rasgava o peito de Helena. O hospital parecia nunca chegar. As ruas de Salvador, normalmente tão vibrantes, transformaram-se num labirinto de semáforos vermelhos e esquinas sombrias. Cada segundo era uma eternidade. Já estamos chegando, meu amor. A mamãe está aqui. Ela repetia, a voz embargada, mais para convencer a si mesma do que para acalmar a criança. A ausência do marido era um buraco frio ao seu lado no banco do passageiro. Uma viagem de negócios inadiável, ele dissera. Coisa de 2, 3 dias. Fechar um grande contrato em São Paulo. A mentira agora ecoava em sua mente com o peso de uma bigorna. São Paulo. Ele nem sequer era criativo em suas desculpas. Helena irrompeu pelas portas automáticas da emergência, um furacão de desespero carregando a filha nos braços. Ajuda! Por favor! Minha filha está queimando de febre! Gritou para a primeira enfermeira que viu. O mundo ao seu redor se tornou um borrão de jalecos brancos, rostos apressados e o cheiro asséptico de desinfetante que sempre lhe causou náuseas. Levaram Sofia para uma sala e Helena foi deixada do lado de fora, as mãos tremendo, o coração batendo descontrolado contra as costelas. Ela se encostou na parede fria do corredor, o suor gelado escorrendo por sua testa, e sentiu o peso esmagador da solidão desabar sobre ela. Não era a primeira vez. Longe disso. A solidão era sua companheira mais fiel. Ela se lembrou do aniversário de 5 anos de Sofia, quando o pai prometeu chegar a tempo para o parabéns, mas ligou de um bar barulhento, a voz arrastada pelo álcool, dizendo que o trabalho o prendeu. Helena teve que sorrir para a filha, cortar o bolo e inventar uma história sobre como o papai estava salvando o mundo em uma reunião muito importante. Lembrou-se das noites de Natal em que ele sumia, alegando plantões de última hora em sua empresa, para depois ela descobrir, por meio de fofocas ou de um deslize dele mesmo, que a emergência tinha nome, endereço e um decote generoso. Houve a vez em que ela mesma precisou ser internada para uma cirurgia de apendicite de emergência. Ele estava em um congresso no Rio de Janeiro. Ela acordou da anestesia em um quarto vazio, com um buquê de flores murchas enviado por ele e um bilhete com uma caligrafia apressada. Melhoras, querida. O dever me chama. O dever. Que piada de mau gosto. O dever dele era com a adrenalina da conquista, com a validação de outras mulheres, com a construção de uma vida paralela onde ele era o herói, o empresário bem-sucedido, o amante irresistível. Para ela, sobrava o papel da esposa compreensiva, a guardiã do lar, a tola que sempre perdoava. Cada perdão era um pedaço de sua alma que ela entregava. Ele voltava arrependido.
com presentes caros e promessas vazias que soavam como poesia aos seus ouvidos carentes. Você é a única, meu amor. Foi uma fraqueza, um erro estúpido. Nunca mais vai acontecer. E ela, cega pela esperança de resgatar o homem por quem um dia se apaixonou, acreditava. Ou fingia acreditar. Acreditava porque a alternativa, a verdade nua e crua de que seu casamento era uma farsa, era aterrorizante demais para encarar. Cada reconciliação era um prego a mais em seu caixão emocional, selando-a em uma vida de abandono silencioso. Uma enfermeira se aproximou, o rosto cansado, mas gentil. Mãe, a doutora quer falar com a senhora. Sua filha está estável, mas a febre está muito alta. Vamos precisar fazer alguns exames. Ela vai ficar internada em observação. As palavras internada e sozinha ecoaram na cabeça de Helena. De novo, ela olhou para o celular, para a foto do marido sorrindo ao lado dela e de Sofia em tempos mais felizes. Sentiu o impulso de ligar, de gritar, de exigir que ele largasse tudo e viesse. Mas para quê? Para ouvir outra mentira? Para que ele chegasse no dia seguinte com cara de cachorro sem dono, fingindo uma preocupação que não sentia? O cansaço a venceu. Um cansaço profundo, que não vinha do corpo, mas da alma. Ela apenas assentiu para a enfermeira, engolindo o nó na garganta. Enquanto seguia pelo corredor em direção ao quarto onde Sofia seria acomodada, Helena passou por uma televisão ligada em um canal de notícias na sala de espera. Uma reportagem sobre turismo em Paris. Imagens da Torre Eiffel piscavam na tela. Por um segundo, seu coração gelou. Uma premonição, uma pontada de pavor irracional. Ela balançou a cabeça, afastando o pensamento. Era paranoia. Ele estava em São Paulo. Foi o que ele disse. No quarto, Sofia dormia, agora medicada, o rostinho pálido contra o travesseiro branco do hospital. Helena sentou-se na poltrona desconfortável ao lado da cama, segurando a mãozinha da filha. O bip monótono do monitor cardíaco marcava o ritmo da sua vigília. As horas se arrastaram, lentas e torturantes. Ela não pregou o olho. A cada sirene de ambulância, a cada passo no corredor, seu corpo se enrijecia. O hospital, com suas paredes frias e sua iluminação impessoal, era a metáfora perfeita de sua vida. Um lugar de espera, de dor contida, de uma solidão que gritava no silêncio. Ela estava ali, mais uma vez, lutando sozinha por quem mais amava, enquanto o homem que jurou protegê-las estava em algum lugar, vivendo uma vida que não a incluía. E naquela noite, algo dentro dela começou a se quebrar. Não era desespero, era diferente. Era uma rachadura fina, quase imperceptível, no alicerce de mentiras que sustentava seu mundo. Uma rachadura que, ela ainda não sabia, estava prestes a derrubar tudo. A primeira luz da manhã filtrou-se pela persiana do quarto do hospital, tingindo o ambiente de um cinza melancólico. Sofia ainda dormia, a respiração mais regular, o peito subindo e descendo em um ritmo que acalmava o coração de Helena. Mas a febre, teimosa, persistia. Helena não se movera da poltrona, o corpo rígido e dolorido, os olhos ardendo pela falta de sono. O bip do monitor cardíaco se tornara a trilha sonora de sua solidão. Cada bip era um eco, um lembrete. Bip. O dia em que encontrou um recibo de joalheria para um colar que nunca recebeu. Bip. A vez em que sentiu um perfume feminino em seu paletó e ele jurou que era da nova secretária com quem mal falava. Bip. As inúmeras chamadas não atendidas em madrugadas suspeitas. Bip, bip, bip. A sinfonia de sua vida conjugal. Ela fechou os olhos e as memórias, como abutres pacientes, desceram sobre ela. Não eram mais apenas lembranças. Eram fantasmas que assombravam os corredores frios daquele hospital e de sua própria mente. Ela se viu novamente, mais jovem, mais ingênua, perdoando a primeira grande traição. Ele havia chorado.
Lágrimas de crocodilo, ela entendia agora, mas na época pareceram tão genuínas. Ele se ajoelhou, agarrou suas mãos e disse que ela era a mulher da sua vida, que aquilo tinha sido um deslize sem significado, um momento de estupidez que ele apagaria se pudesse. E ela, embriagada pela imagem do homem poderoso e arrogante rendido a seus pés, perdoou. Aquele perdão foi o primeiro elo da corrente que ela mesma forjou para se prender. Depois do primeiro, os outros vieram com mais facilidade. As desculpas se tornaram mais elaboradas, quase criativas em sua audácia. A viagem de negócios, que coincidia com o feriado prolongado. O happy hour com clientes importantes, que se estendia até o amanhecer. O celular que passou a ter senha, por segurança da empresa. Cada mentira era uma pá de terra jogada sobre a confiança que um dia existiu entre eles. E cada vez que ela o confrontava, ele se tornava um mestre da manipulação. Invertia o jogo, acusando-a de ser ciumenta, controladora, de sufocá-lo. Você não confia em mim, Helena. Depois de tudo o que construímos, essa sua insegurança vai acabar com o nosso casamento. E ela, exausta de brigar, com medo de ficar sozinha, com medo de destruir a família que idealizara, recuava, cedia, perdoava. Cada perdão era um veneno que ela bebia, esperando que ele morresse. Mas era ela quem se enfraquecia, pouco a pouco, até quase desaparecer dentro de si mesma. O hospital era, de fato, o palco perfeito para essa epifania dolorosa. As paredes brancas, estéreis, refletiam o vazio de sua vida. A espera angustiante por um diagnóstico, por uma melhora, era a mesma espera que ela vivia há anos. A espera por um marido que nunca chegava, por um amor que nunca se concretizava, por uma felicidade que parecia sempre estar no quarto ao lado, mas nunca no seu. Ali, naquele ambiente de dor e vulnerabilidade, não havia distrações. Não havia a rotina da casa, as tarefas de mãe, os almoços com amigas, onde ela fingia que tudo estava perfeito. Havia apenas ela, o silêncio e a verdade cruel que a encarava do outro lado da cama de sua filha. Ela se levantou, as pernas bambas, e foi até a janela. A cidade despertava lá fora. Carros começavam a encher as ruas. Pessoas caminhavam apressadas para seus compromissos. Um mundo inteiro se movia, indiferente ao seu drama particular. Ela pegou o celular, o dedo pairando sobre o contato dele. Ricardo. O nome parecia estranho, pertencente a um desconhecido. O que ela diria? Sua filha está no hospital? Ele provavelmente responderia com um: estou em uma reunião, ligo depois. Ou talvez, para variar, encenasse um desespero convincente. Meu Deus, estou pegando o primeiro voo de volta. E chegaria horas depois, com a cara amassada de quem dormiu pouco e o cheiro do perfume de outra mulher impregnado na pele. Ela não suportaria, não hoje. Pela primeira vez, a ideia de ouvir a voz dele lhe causava repulsa física. Ela guardou o celular e voltou a se sentar. A imagem do marido se sobrepôs à do médico, que passara rapidamente pelo quarto durante a madrugada para checar Sofia. Um residente jovem com olheiras profundas, mas com uma gentileza no olhar que a desarmou. Ele lhe ofereceu um copo de água, perguntou se ela precisava de um cobertor. Um gesto simples, humano. Um gesto que ela não recebia de seu marido há anos. A gentileza de um estranho doeu mais do que a ausência de Ricardo. Doeu porque a lembrou do que ela não tinha, do que lhe era negado todos os dias. O cuidado, a atenção, a simples presença. As horas se arrastavam. Enfermeiras entravam e saíam trocando o soro, medindo a temperatura, falando em termos técnicos que Helena mal conseguia processar. Ela apenas balançava a cabeça, os olhos fixos em Sofia. A menina se mexeu, resmungou algo ininteligível e abriu os olhos por um instante. Mamãe, sussurrou a voz rouca. Estou aqui, meu amor. Estou aqui.
Helena respondeu, acariciando seu cabelo úmido de suor. Naquele momento, uma clareza cortante a atingiu. Ela estava ali. Ela sempre esteve. Era ela quem acalmava os pesadelos, quem soprava os joelhos ralados, quem contava histórias até Sofia dormir. Era ela quem construía o mundo seguro e amoroso de sua filha. Ricardo era uma figura periférica, um ator coadjuvante na própria família que ele deveria protagonizar. Ele era o provedor, sim. O dinheiro dele comprava a casa confortável, a escola cara, as roupas bonitas. Mas dinheiro não segurava a mão de uma criança febril no meio da noite. Dinheiro não substituía um abraço de pai. A percepção a atingiu com a força de uma onda. Ela não era fraca. Como poderia ser fraca se suportava tudo aquilo de pé? Como poderia ser fraca se era a rocha na qual a vida de sua filha se ancorava? A fraqueza não estava nela. A fraqueza estava em sua decisão de aceitar menos do que merecia, em sua esperança tola de que um homem quebrado pudesse ser consertado pelo seu amor. Ela olhou para as próprias mãos que tremiam levemente. Eram as mãos de uma mulher cansada, mas não de uma mulher derrotada. O sol já estava alto quando uma amiga, Clara, ligou. Sua voz era um misto de preocupação e hesitação. Helena, desculpe ligar, sei que você deve estar ocupada, mas... Você está bem? Helena franziu a testa. Estou no hospital com a Sofia. Ela passou a noite com febre alta. Mas por que a pergunta? Houve uma pausa do outro lado da linha. Uma pausa longa demais. Clara, o que foi? A voz da amiga voltou, baixa, quase um sussurro. Helena, uma conhecida nossa, a Patrícia, postou umas fotos no Instagram. Ela está em Paris. E... bem, ela marcou umas pessoas. O Ricardo está com ela. O mundo de Helena parou de girar. O bip do monitor, os sons do corredor, a luz do sol, tudo desapareceu. Havia apenas a voz de Clara ecoando em um vácuo ensurdecedor. Paris. Não São Paulo. Paris. Com ela, a amante. A mesma que ele jurou ter deixado para trás há 6 meses, na última grande crise. A mesma para quem ele disse que era apenas um passatempo idiota. A foto. Ela precisava ver. Me manda, Helena disse, a voz fria como o aço, irreconhecível para si mesma. Segundos depois, a notificação chegou. Ela abriu a imagem com os dedos trêmulos. E lá estava ele, Ricardo, sorrindo. O mesmo sorriso que ele dava para ela nas fotos de família. Ele estava abraçado a uma mulher loira, deslumbrante. Ao fundo, inconfundível, a Torre Eiffel brilhava. A legenda da foto dizia: Noites parisienses com as melhores companhias. Ele não estava apenas traindo. Ele estava humilhando-a publicamente, exibindo sua traição como um troféu. A dor que a atingiu foi diferente de todas as outras. Não foi a dor aguda da descoberta, nem a dor surda da suspeita. Foi uma dor visceral. Uma explosão silenciosa que partiu de seu estômago e subiu pela garganta queimando tudo em seu caminho. Ela não gritou, não chorou. Uma calma assustadora tomou conta dela. Era o estalo final, a última peça do quebra-cabeça doentio de sua vida se encaixando. A rachadura que surgira na noite anterior se transformou em um abismo. Ela olhou para a foto, para o rosto feliz de seu marido e depois olhou para o rosto adormecido e febril de sua filha. E naquele contraste brutal, a mulher que perdoava morreu. Em seu lugar, outra nasceu. Uma mulher forjada na solidão de um quarto de hospital, batizada pela traição mais cruel de todas. Uma mulher que não tinha mais nada a perder, porque já haviam lhe tirado tudo. Ou assim ela pensava. Ela não sabia que, em meio à demolição de sua vida, um rosto do passado estava prestes a surgir. Não como mais um fantasma, mas como uma possibilidade improvável de reconstrução. O ar no quarto do hospital parecia ter se solidificado.
Helena segurava o celular com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos, a tela iluminando seu rosto com a imagem grotesca da felicidade de seu marido. Paris, a cidade do amor. Que ironia sangrenta! Cada detalhe da foto era uma tortura. O braço dele, possessivamente ao redor da cintura da amante, o sorriso dela, presunçoso e vitorioso, o champanhe na mesa. Era um espetáculo de traição, curado e postado para o mundo ver. A dor que a atravessou foi tão física que ela teve que se apoiar na beirada da cama de Sofia para não cair. Era uma dor oca, uma implosão que sugava todo o ar de seus pulmões. Mas as lágrimas não vieram. O grito não veio. Em vez disso, uma frieza calculista que ela nunca soube possuir começou a subir por sua espinha, apagando o fogo da humilhação e deixando em seu lugar um gelo cortante de resolução. Ela não quebrou o celular. Não ligou para Ricardo para despejar sua fúria. Não respondeu à mensagem preocupada de sua amiga Clara. Ela simplesmente salvou a imagem. Fez uma captura de tela da postagem inteira, incluindo o nome do perfil que publicou, a data, a hora e a legenda. Fez isso com a precisão de um cirurgião. Cada toque na tela era um passo, um movimento em um novo tabuleiro de jogo, onde pela primeira vez ela não seria apenas um peão. Ela era a rainha e acabara de ser encurralada, e uma rainha encurralada não se rende. Ela ataca, o choque não a paralisou, ele a despertou. A dor imensa não a afogou, ela a batizou em uma nova fé, a vingança silenciosa. Ela guardou o telefone e olhou para a filha. O rosto sereno de Sofia, alheio à tempestade que acabara de devastar o mundo de sua mãe, era sua âncora. Tudo, a partir daquele momento, seria por ela, para protegê-la, para construir para ela um futuro livre da toxicidade e das mentiras que definiram a vida de Helena por tanto tempo. O plano ainda não tinha forma, era apenas uma névoa de intenções, mas a fundação estava ali. Ela iria se libertar, não com escândalos, não com gritos, com inteligência, com estratégia. Ela usaria a própria arrogância de Ricardo contra ele. Absorta em seus pensamentos, ela mal notou a porta do quarto se abrindo. Um homem de jaleco branco entrou, segurando um prontuário. Ele tinha uma postura confiante, o cabelo escuro ligeiramente desalinhado, como se tivesse passado a mão por ele várias vezes. Havia uma familiaridade em seu porte, na maneira como seus ombros se moviam. Bom dia, sou o Dr. Monteiro, o pediatra responsável pelo andar hoje. Vim ver como a pequena Sofia passou a noite, disse ele, a voz calma e profissional, enquanto se aproximava da cama. Helena se virou, pronta para dar uma resposta monossilábica, mas as palavras morreram em sua garganta. O mundo deu outra guinada vertiginosa. Não era possível. O rosto que a encarava não era de um estranho. As linhas eram mais maduras. Havia uma sombra de cansaço sob os olhos que não existia antes, mas eram inconfundivelmente os mesmos olhos. Olhos castanhos, profundos, que um dia ela conhecera tão bem quanto os seus. Pedro, ela sussurrou, o nome saindo como um fantasma de seu passado. O médico parou abruptamente. Seu olhar profissional vacilou, substituído por um choque genuíno. Ele a encarou, a confusão dando lugar ao reconhecimento. Helena? Helena Matos? O nome de solteira dela, o nome que ela não usava há quase uma década. O som daquele nome na voz dele foi como desenterrar uma cápsula do tempo. Meu Deus, é você mesmo. O silêncio que se instalou no quarto era denso, carregado com o peso de 10 anos de história não resolvida. Pedro Monteiro. Não era apenas um médico. Ele fora seu primeiro amor de verdade, o namorado da faculdade. O homem com quem ela planejara um futuro antes de Ricardo existir. E o homem que ela abandonara. A memória da traição dele, uma noite estúpida, um erro de juventude em uma festa que ela descobriu por acaso,
voltou com uma clareza desconfortável. A dor daquela descoberta a levara diretamente para os braços de Ricardo, que na época se apresentou como o porto seguro, o homem maduro e estável que jamais a magoaria. Outra ironia cruel que o destino lhe esfregava na cara. Mas a história deles não terminava aí. Havia um capítulo secreto, um epílogo que ninguém conhecia. Depois de alguns anos de casamento com Ricardo, durante a primeira grande crise de infidelidade dele, Helena o deixara. Ela fez as malas, pegou a pequena Sofia, que na época era apenas um bebê, e voltou para a casa de sua mãe, certa de que o divórcio era inevitável. Foi nesse período de separação, um limbo de dor e incerteza, que ela e Pedro se reencontraram. Um encontro casual em um café. Ele estava diferente, mais sério, terminando sua residência médica. Ele pediu perdão pela mágoa do passado com uma sinceridade que a desarmou. Ela, sentindo-se destroçada e invisível no próprio casamento, viu nele um vislumbre da mulher que costumava ser. A atração que nunca morrera de verdade reacendeu. O que se seguiu foi um caso breve, intenso e clandestino. 2 semanas de encontros roubados, de conversas noite adentro, de uma conexão que parecia curar feridas antigas. Para Helena, foi como respirar depois de quase se afogar. Mas o medo falou mais alto. O medo de trocar a segurança financeira que Ricardo oferecia por um futuro incerto. O medo de ser a mãe solteira. E quando Ricardo voltou, com seu teatro de arrependimento e promessas de mudança, ela cedeu. Voltou para o marido, para a gaiola dourada, e cortou o contato com Pedro de forma abrupta e covarde, sem uma explicação. Apenas uma mensagem de texto. Não podemos mais nos ver. Eu voltei para o meu marido. Agora, ele estava ali, parado no meio do quarto de hospital de sua filha, o homem que ela usara como um curativo para a alma, e depois descartara. A vergonha a atingiu com força. Pedro, eu não sabia que você trabalhava aqui. Ela gaguejou, sentindo o rosto corar. Ele pareceu se recompor, a máscara de profissionalismo voltando a se assentar, embora seus olhos ainda guardassem uma centelha de surpresa. Eu sou o chefe da pediatria. Moro em Salvador há 5 anos. Ele se forçou a sorrir, um sorriso tenso. O mundo é pequeno. Ele se virou para Sofia, finalmente olhando para a paciente. Então, essa é a sua filha. Sua voz era suave enquanto ele examinava o prontuário e depois se inclinava para checar a menina gentilmente. Ele tocou a testa de Sofia, auscultou seu peito, seus movimentos eram eficientes e cheios de um cuidado que contrastava violentamente com a tensão entre os 2 adultos no quarto. Ela vai ficar bem? Helena perguntou, a voz trêmula, grata por desviar o foco para sua filha. A febre está cedendo, o que é um bom sinal. Os exames de sangue mostram uma infecção viral forte, mas o corpo dela está respondendo bem à medicação. Queremos mantê-la em observação por mais 1 ou 2 dias para ter certeza, ele explicou, agora totalmente no modo médico. Onde está o pai dela? Preciso da assinatura dele em alguns formulários de consentimento. A pergunta caiu como uma pedra no silêncio. Helena sentiu o gelo voltar às suas veias. Ele está viajando. Há negócios. A mentira saiu com um gosto amargo, mas era um reflexo, uma defesa automática construída ao longo de anos. Pedro ergueu o olhar do prontuário e a encarou. Ele não disse nada, mas Helena viu em seus olhos algo que a assustou. Ele não acreditou. Talvez fosse a hesitação em sua voz, ou a sombra em seu rosto. Ou talvez ele simplesmente a conhecesse bem demais. Ele se lembrava da mulher que um dia chorou em seus braços por causa das mentiras de outro homem. Entendo, ele disse por fim. Nesse caso, sua assinatura é suficiente. Eu volto mais tarde para ver como ela está. Se precisar de qualquer coisa, peça a uma enfermeira para me chamar. Qualquer coisa, Helena. Ele enfatizou a última frase.
E o olhar que ele lhe deu não era de um médico para a mãe de uma paciente. Era algo mais. Era o olhar de um homem que via através de sua fachada, que via a rachadura em sua armadura. Ele se virou e saiu, deixando Helena sozinha com o coração batendo descontroladamente. O fantasma de seu passado, agora encarnado em jaleco branco. E a foto de seu presente, uma traição em Paris, queimando em seu celular. O universo não estava apenas sendo irônico, estava lhe dando as peças. A dor da traição, a força recém-descoberta e agora, a aparição do único homem que conhecia o segredo mais profundo de seu coração. O jogo havia definitivamente começado. A presença de Pedro no hospital transformou o ambiente asséptico em um campo minado emocional. Cada vez que ele entrava no quarto para checar Sofia, o ar ficava rarefeito, carregado de palavras não ditas e memórias que flutuavam entre eles como poeira sob a luz. Helena se sentia exposta, como se ele pudesse ver não apenas a mãe aflita, mas a mulher que ela fora, a mulher que ela se tornara, e o abismo entre as duas. A tensão era quase palpável. Ela se pegava endireitando a postura, ajeitando uma mecha de cabelo, gestos automáticos de uma vaidade que ela pensava ter esquecido, soterrada sob camadas de ressentimento e cansaço. Ele, por sua vez, mantinha uma fachada de profissionalismo impecável. Sua interação com Sofia era de uma ternura que apertava o coração de Helena. Ele não a tratava como mais um caso no corredor lotado. Ele se ajoelhava ao lado da cama para ficar na altura dela. Explicava com uma voz suave o que iria fazer, usava o estetoscópio para ouvir os segredos do coração dela. Sofia, normalmente tímida com estranhos, parecia relaxar sob seu cuidado, chegando a dar um sorriso fraco quando ele fez uma careta engraçada. Ver aquele homem, uma figura tão complexa de seu próprio passado, cuidando com tanto zelo da pessoa mais importante de sua vida, era desconcertante. Era uma mistura de gratidão profunda e um desconforto agudo. Durante uma das visitas, enquanto ele ajustava o gotejamento do soro, Helena deixou escapar, a voz mais baixa que um sussurro. Obrigada, Pedro, por tudo isso. Ele parou o que estava fazendo, mas não se virou para encará-la. É o meu trabalho, Helena. Não, ela insistiu. Você sabe que não é só isso. Você está sendo gentil. A palavra pairou no ar. Gentileza, um bem tão raro em sua vida que parecia um artigo de luxo. Ele finalmente a olhou, e por um segundo a máscara de médico caiu. Seus olhos castanhos a estudaram com uma intensidade que a fez prender a respiração. Você parece cansada, ele disse, mudando de assunto, mas a preocupação em sua voz era genuína. Você comeu alguma coisa? Dormiu? Ela apenas balançou a cabeça negativamente. A verdade é que a fome e o sono haviam desaparecido, substituídos por uma adrenalina alimentada a cafeína e resolução. Ele suspirou, um som de frustração contida. Você não vai ajudar sua filha a se desmaiar ao lado da cama dela. Há uma cantina no térreo. Vá, eu fico aqui até você voltar. Prometo que não saio do lado dela. A oferta era simples, mas o significado era imenso. Ele não estava apenas oferecendo um favor. Estava lhe dando permissão para cuidar de si mesma, algo que ela não fazia há muito tempo. E estava se oferecendo para preencher o vazio deixado por Ricardo, para ser a presença vigilante que deveria estar ali. Hesitante, ela aceitou. Enquanto caminhava pelos corredores em direção à cantina, as lembranças daquelas 2 semanas, 10 anos atrás, a assaltaram com uma vividez avassaladora. Ela se lembrou do cheiro do café que ele preparava para ela no apartamento minúsculo que ele alugava perto do hospital onde fazia residência. Lembrou-se da sensação do tecido áspero de seu jaleco contra seu rosto quando ela o abraçou, chorando,
depois de mais uma ligação humilhante de Ricardo, implorando para que ela voltasse. Lembrou-se da forma como ele a ouvia, sem julgamentos, apenas com uma empatia silenciosa que validava sua dor. Naqueles dias com Pedro, ela não era a esposa de Ricardo, a mãe de Sofia. Ela era apenas Helena, uma mulher desejada, inteligente, interessante. Ele a fizera lembrar de quem ela era antes de seu casamento a apagar. A conexão entre eles, ela percebeu enquanto mexia distraidamente um café sem açúcar. Nunca havia realmente morrido. Estava adormecida, enterrada sob anos de decisões e circunstâncias, mas ainda estava lá. Pulsava na tensão silenciosa, no cuidado dele com Sofia, na preocupação em seus olhos. Mas agora havia uma barreira intransponível entre eles. Ela era uma mulher casada. Mesmo que seu casamento fosse uma farsa, uma ruína prestes a desmoronar no papel, perante a lei e a sociedade, ela pertencia a outro homem. E Pedro, mais do que ninguém, sabia o peso e a dor da traição. Ele jamais cruzaria essa linha novamente. E ela, por mais que seu corpo e sua alma gritassem por um porto seguro, por um toque de gentileza, não poderia usá-lo daquela forma outra vez. A culpa pelo modo como o descartara no passado ainda a corroía. Quando voltou ao quarto, encontrou Pedro sentado na poltrona que ela ocupara por tantas horas, lendo um livro para Sofia, que o ouvia com os olhos atentos e um brilho de curiosidade. A cena era tão doméstica, tão absurdamente certa, que doeu. Parecia um vislumbre de uma vida que poderia ter sido um caminho não percorrido. Ele ergueu os olhos quando ela entrou e sorriu. Ela queria uma história. Aparentemente, sou um bom contador de histórias. Você sempre foi. Helena respondeu sem pensar, e o rubor subiu ao seu rosto imediatamente. A intimidade da frase ficou suspensa entre eles. Naquela tarde, ele apareceu com 2 sanduíches e um suco. Ordem médica, ele disse com um meio sorriso, estendendo um para ela. Você precisa de combustível para a batalha. A escolha da palavra batalha não foi acidental. Ele sabia. Ele não precisava dos detalhes, não precisava ver a foto de Paris. Ele via o abandono em seus olhos, a exaustão em seus ombros, a ausência de um marido em um momento em que nenhuma desculpa de viagem de negócios seria plausível para um homem decente. Ele via a mulher que ele conhecera, forte e vibrante, agora reduzida a uma sombra de si mesma, lutando sozinha em uma trincheira. E ele tomou uma decisão. Ele não podia ser seu amante, não podia refazer o passado, mas podia ser seu aliado. Seu apoio era discreto, quase invisível para os outros. Ele agilizava os resultados dos exames, trazia-lhe café, conversava com as enfermeiras para garantir que Sofia tivesse a melhor atenção. E o mais importante, ele conversava com Helena. Não sobre o passado, não sobre Ricardo, mas sobre livros, sobre filmes, sobre a vida. Ele a lembrava de que havia um mundo fora daquelas paredes brancas e do drama de seu casamento. Ele a tratava como um ser humano, não como um problema a ser resolvido ou uma vítima a ser consolada. Em uma noite particularmente difícil, quando a febre de Sofia teve uma leve alta e o medo voltou a se instalar no coração de Helena, Pedro a encontrou no corredor, olhando fixamente para a parede como se pudesse atravessá-la com o olhar. Ele não disse nada, apenas ficou ao seu lado, em silêncio. Depois de longos minutos ela falou, a voz embargada. Eu sou uma idiota, não sou, por ter permitido que tudo isso acontecesse por tanto tempo. Ele se virou para ela, o rosto sério sob a luz fria do hospital. Você não é idiota, Helena. Você foi leal. Você tentou salvar sua família. Você amou. Não há nada de idiota nisso. A culpa nunca é de quem tenta consertar as coisas. É de quem as quebra repetidamente e espera que o outro junte os cacos. As palavras dele foram um bálsamo.
Ele não a julgou, ele a absolveu. Naquele momento, Helena entendeu que a conexão entre eles não era apenas uma atração física ou uma nostalgia do passado. Era algo mais profundo, era reconhecimento. Ele a via. No dia seguinte, Sofia teve alta. Enquanto Helena arrumava a pequena mochila da filha, Pedro entrou no quarto para as últimas instruções. A atmosfera era diferente. A crise imediata havia passado e a realidade do mundo lá fora os aguardava. Ela vai precisar de repouso, hidratação e o resto da medicação. Qualquer sinal de febre, me ligue. A qualquer hora. Ele disse entregando-lhe um cartão. Não era o cartão geral do hospital, era seu cartão pessoal, com seu número de celular. Eu falo sério, Helena, qualquer coisa. Ela pegou o cartão, os dedos dele se roçando por uma fração de segundo, um toque elétrico que ambos sentiram. Eu não sei como te agradecer, Pedro. Fique bem e forte, ele respondeu, o olhar fixo no dela. A batalha está apenas começando, não é? Não era uma pergunta, era uma afirmação. Ele sabia que a alta do hospital não era o fim do problema, mas o começo de outro, muito maior. E com aquele olhar, com aquele cartão, ele estava lhe dizendo, sem palavras, que ela não precisava mais lutar sozinha. A barreira do casamento ainda estava lá, sólida e imponente. Mas uma ponte de apoio discreto havia sido construída. E para Helena, naquele momento, essa ponte era a única coisa que a impedia de cair no abismo. A porta da frente se abriu com um clique familiar, e a voz de Ricardo ecoou pela casa, falsamente jovial. Querida, cheguei. Ele entrou na sala de estar arrastando uma mala de grife, o rosto ostentando um bronzeado que definitivamente não era de São Paulo. Ele usava o sorriso ensaiado de marido pródigo, aquele que misturava cansaço de uma viagem de trabalho exaustiva com a alegria de estar de volta ao lar. Por um instante, o velho reflexo de Helena quase a fez se levantar para recebê-lo, para perguntar sobre a viagem, para manter a farsa. Mas a mulher que faria isso estava morta e enterrada em um quarto de hospital. A mulher que o encarava agora, sentada no sofá com uma calma glacial, era uma estranha para ele. Bem-vindo de volta, ela disse, a voz desprovida de qualquer emoção. A viagem a Paris foi produtiva? Ricardo congelou no meio do caminho, o sorriso vacilando. O pânico piscou em seus olhos por uma fração de segundo antes de ser substituído pela indignação ensaiada. Paris? Do que você está falando, Helena? Eu estava em São Paulo, em reuniões intermináveis. Você sabe como é. Ele tentou se aproximar, estendendo a mão para tocar seu rosto, o gesto que sempre a desarmava. Ela se esquivou, um movimento sutil, mas definitivo. Não me toque. Ela pegou o celular, abriu a imagem que se tornara o evangelho de sua nova vida e virou a tela para ele. A foto. Ele, a amante, a Torre Eiffel, o champanhe. A felicidade descarada deles exposta em cores vibrantes. A máscara de Ricardo caiu. O rosto dele passou por uma sucessão de cores, do bronzeado falso ao vermelho da raiva e ao pálido do choque. Ele ficou sem palavras, pego em sua própria mentira de forma irrefutável. A primeira reação dele não foi o remorso, foi a fúria por ter sido descoberto. Quem te mandou isso? Foi aquela sua amiga, a Clara. Eu vou acabar com... Não importa quem mandou. Helena o cortou, a voz firme como uma lâmina. Importa que eu vi. Importa que enquanto sua filha queimava de febre em um hospital, você brindava ao seu romance em Paris. A menção à filha pareceu ser o gatilho para o teatro do arrependimento. Sofia, o que aconteceu com ela? Ela está bem? Meu Deus, Helena, por que você não me ligou? Eu teria pego o primeiro avião. A performance era digna de um prêmio. As mãos na cabeça, a voz embargada de falsa preocupação. Mas os olhos dele não conseguiam esconder o cálculo, a busca frenética por uma nova estratégia, uma nova mentira que pudesse consertar aquilo. Eu não liguei porque não preciso de você. Ela respondeu, levantando-se. Nem eu, nem ela.
Nós nunca precisamos. Eu só era tola demais para perceber. Ela caminhou até a mesa de centro e pegou um envelope pardo. Isso chegou para você hoje. Ele pegou o envelope, a desconfiança estampada no rosto. Rasgou-o com impaciência. Seus olhos percorreram o documento. Era uma notificação oficial. Uma intimação. Ele a encarou. A incredulidade se transformando em um rosnado. Divórcio? Você está pedindo o divórcio? Você ficou louca, Helena, depois de tudo o que eu te dei? Você acha que pode simplesmente me descartar? Eu não estou te descartando, Ricardo. Estou me livrando de um câncer. A calma dela o enlouquecia. Ele esperava lágrimas, gritos, um escândalo. Ele não sabia como lidar com aquela mulher fria e determinada que o encarava como se ele fosse um inseto. Você não vai conseguir nada! Ele cuspiu as palavras. Nada. Eu vou contratar os melhores advogados. Você vai sair dessa sem um centavo. Vai voltar a morar com a sua mãe. Helena deu um sorriso sem humor. Aí é que você se engana. Foi então que ela revelou o primeiro passo de seu plano, meticulosamente traçado nos dias que se seguiram à alta de Sofia, com o apoio de um advogado voraz que sua amiga Clara lhe indicou. Você parece esquecer como sua fortuna começou. Você se lembra de um investimento inicial há 12 anos? Um valor considerável que tirou sua empresa do buraco e a transformou no que ela é hoje? Ricardo a olhou confuso. O que tem isso? Aquele dinheiro não era seu, era meu. Era a herança que meu pai me deixou. Eu acreditei em você, no seu potencial. Eu investi tudo o que eu tinha no seu sonho. Ela fez uma pausa, saboreando o momento. E eu tenho os extratos bancários da época, os documentos da transferência, tudo arquivado e autenticado. Meu advogado parece achar que isso constitui uma parte substancial do patrimônio da empresa. Ele chama isso de prova irrefutável de investimento inicial. Parece que, na verdade, você construiu seu império com o meu dinheiro. O rosto de Ricardo ficou lívido. Ele se lembrava. Vagamente, mas se lembrava. Na época foi o dinheiro que salvou sua pele, mas em sua narrativa de sucesso, ele convenientemente apagou a origem dos fundos, atribuindo tudo ao seu próprio gênio empresarial. E tem mais, continuou Helena, implacável. As fotos, plural, não apenas a de Paris. Meu advogado contratou um detetive. Temos um dossiê bastante completo. Datas, locais, nomes, incluindo a viagem para Angra no nosso aniversário de casamento e o congresso no Rio de Janeiro, que coincidiu com a minha cirurgia. Tudo documentado. Ele cambaleou para trás, apoiando-se na parede. Estava encurralado, mas a arrogância era uma segunda pele para Ricardo. Você não pode provar nada. E o dinheiro? Você acha que pode simplesmente pegar o que é nosso? Nosso? Ela riu, um som amargo. Não se preocupe, eu não fiz nada ilegal. Não sou como você. Mas como administradora legal da nossa conta conjunta de investimentos, eu tomei a liberdade de exercer meu direito de liquidar uma parte dos ativos. Apenas uma pequena reserva de emergência, ela disse, a voz tingida de sarcasmo, para garantir que Sofia e eu tenhamos onde morar e o que comer, enquanto a justiça decide qual porcentagem do seu império foi, na verdade, construída por mim. Você ficaria surpreso com o quão rápido um bom gerente de banco age quando apresentamos uma procuração válida. Ela não havia conseguido transferir tudo, nem perto disso. O advogado a aconselhara a ser estratégica, a garantir apenas o suficiente para se manter firme, para não dar a ele brechas para acusá-la de roubo. Mas era o bastante. Era a sua liberdade. Ricardo a olhava com um ódio puro, primal. A mulher que ele controlara por anos, a esposa dócil e previsível, havia se transformado em uma adversária formidável. Ela não apenas o descobrira, ela o antecipara. Ela não reagiu, ela agiu.
Enquanto ele bebia champanhe em Paris, ela planejava a guerra em Salvador. Ele não via mais a esposa que traiu, mas a inimiga que o desmascarou e ameaçava tomar metade de tudo o que ele considerava seu. Você vai se arrepender disso, Helena. Ele sibilou, a voz baixa e ameaçadora. Você não tem ideia do que eu sou capaz. Você quer uma guerra? Você terá uma guerra. E eu vou destruir você. Ele pegou a mala, deu-lhe as costas e saiu, batendo a porta com uma força que fez os quadros na parede tremerem. Helena permaneceu imóvel no meio da sala. O silêncio que se seguiu foi o mais libertador que ela já sentira em toda a sua vida. A batalha havia sido declarada. Mas, pela primeira vez, ela não estava assustada. Ela estava pronta. O ar da sala de audiências era pesado, denso com a formalidade da madeira escura, o cheiro de papel antigo e a eletricidade da animosidade humana. Helena sentia-se estranhamente calma, uma ilha de serenidade em um oceano de tensão. Do outro lado, Ricardo era a própria personificação da arrogância. Ele se sentava reclinado em sua cadeira, flanqueado por 3 advogados, que pareciam clones um do outro em seus ternos caros e expressões presunçosas. Ele não olhava para Helena. Seu olhar varria a sala com um ar de desprezo, como um rei inspecionando um território que ele já considerava conquistado. Ele não estava ali para um divórcio, estava ali para uma aniquilação. A audiência começou, e o advogado principal de Ricardo, um homem com cabelos prateados e uma voz untuosa, iniciou o ataque. Ele pintou um retrato de Helena, como uma mulher instável, desequilibrada e vingativa. Usou a retirada estratégica de dinheiro que ela fizera como prova de seu caráter duvidoso e ganancioso. Descreveu-a como uma mãe negligente, citando a recente hospitalização de Sofia como um exemplo de sua incapacidade de prover um ambiente seguro, convenientemente omitindo que o pai estava em Paris com a amante durante o ocorrido. A cada palavra, Helena sentia o olhar do juiz, um homem de meia-idade com um rosto impassível, pesar sobre ela. Ela não reagiu, apenas manteve as mãos cruzadas sobre o colo, o coração batendo em um ritmo lento e constante. Então, veio o golpe que Ricardo acreditava ser o cheque-mate. Seu advogado, com uma pausa dramática, anunciou a principal exigência de seu cliente. Meritíssimo, meu cliente, senhor Ricardo Torres, em vista da instabilidade emocional e financeira da senhora Matos, e pensando unicamente no bem-estar de sua amada filha, Sofia, requer a guarda unilateral da menor. Um murmúrio percorreu a pequena plateia. O advogado continuou, a voz gotejando falsa preocupação. Adicionalmente, considerando que a senhora Matos se apropriou indevidamente de uma quantia significativa de recursos e que meu cliente terá que arcar sozinho com a criação e educação da criança, requeremos que seja estipulada uma pensão alimentícia a ser paga por ela a ele. A audácia da manobra sugou o ar da sala. Pedir a guarda era cruel. Pedir pensão era um ato de humilhação tão profundo, tão perverso, que era quase surreal. Ficou claro para todos, inclusive para o juiz, cuja sobrancelha se arqueou quase imperceptivelmente, que aquilo não era sobre amor ou preocupação. Era vingança em sua forma mais pura. Ricardo não queria a filha. Ele queria a arma mais poderosa para ferir Helena, para subjugá-la, para garantir que, mesmo após o fim, ele ainda a controlaria através da dor da perda de sua filha. Ele a olhou naquele momento. Um sorriso de escárnio mal contido nos lábios. Era o seu triunfo. O advogado de Helena, um homem enérgico e perspicaz, levantou-se para protestar, mas o juiz ergueu a mão pedindo silêncio. Ele se virou para Helena. Senhora Matos, a senhora tem algo a dizer sobre este pedido? Toda a sala se virou para ela. O momento havia chegado. A calma que ela cultivara por semanas se solidificou em uma força inabalável.
Ela se levantou, não com a postura de uma vítima, mas com a dignidade de uma rainha prestes a fazer seu movimento final. Sim, meritíssimo, eu tenho. Ela não olhou para seu advogado. Não olhou para Ricardo. Seus olhos estavam fixos no juiz. O senhor Ricardo Torres baseia todo o seu pedido em uma premissa fundamental, a de que ele é o pai de Sofia. Ele usa essa suposta paternidade como um instrumento para me punir, para me ferir da forma mais cruel que um ser humano pode imaginar. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar. Ele luta por vingança, não por amor, e eu posso provar. Com um movimento lento e deliberado, ela se inclinou e pegou um envelope pardo de sua bolsa. O mesmo tipo de envelope que ela lhe entregara com a notificação do divórcio. Era poesia. Ela caminhou até a mesa do escrivão e entregou o envelope. Meritíssimo, eu gostaria de apresentar este documento como prova. É o resultado de um exame de DNA realizado em segredo na semana passada em um laboratório certificado. O juiz pegou o envelope, abriu-o e leu o conteúdo. Seu rosto, antes impassível, não conseguiu esconder uma expressão de profundo choque. Ele leu o documento duas vezes, como se não pudesse acreditar no que via. Ele ergueu os olhos para Helena, depois para Ricardo, que agora a encarava com uma mistura de confusão e fúria. Do que ela está falando? Que palhaçada é essa? Ele rosnou para seus advogados, que pareciam igualmente perdidos. O juiz bateu o martelo de leve. Silêncio. Ele se virou para Helena. Senhora Matos, a senhora pode explicar a este tribunal a origem deste documento e o que ele significa? Helena se virou e, pela primeira vez, encarou Ricardo diretamente. O olhar dela não continha ódio. Continha uma espécie de piedade fria. Há 10 anos, Ricardo, quando você me traiu pela primeira vez e eu fui embora, voltei para a casa da minha mãe. Você se lembra? Eu estava separada de você, certa de que nosso casamento havia acabado. A memória pareceu atingi-lo, mas a compreensão ainda não. Naquele período, continuou Helena, a voz clara e firme, enchendo o silêncio da sala, eu reencontrei uma pessoa do meu passado, um homem que eu havia amado antes de você. Nós tivemos um caso. Breve, mas significativo. Foi um momento de fraqueza, de carência, de desespero. Quando você voltou, com suas promessas vazias, eu, por medo e por uma estúpida esperança, decidi voltar para você. E guardei esse segredo por todos esses anos, com medo do que você faria, com medo de destruir a imagem de família perfeita que você tanto prezava. Ela fez uma pausa final. O golpe de misericórdia. Sofia, meritíssimo, nasceu 9 meses depois daquele breve romance. Como o exame de DNA comprova, de forma conclusiva e irrefutável, Ricardo Torres não é o pai biológico dela. A revelação caiu na sala de audiências não como uma bomba, mas como um vácuo que sugou todo o som, todo o ar, toda a arrogância. O silêncio era absoluto, ensurdecedor. Os advogados de Ricardo olhavam para ele boquiabertos. Ricardo estava branco como o papel do exame que destruía seu mundo. Seus olhos, arregalados, estavam fixos em Helena, a mente tentando processar o impensável. A filha que ele usava como arma, a linhagem que ele pretendia continuar, a menina cujo amor ele negligenciou, mas cujo nome ele usava para ferir, não era sua. O pai, continuou Helena, a voz agora mais suave, como se estivesse confidenciando um segredo há muito guardado, é o médico que cuidou dela no hospital há algumas semanas. O universo tem um senso de ironia sombrio, não é mesmo? O homem que a trouxe ao mundo em segredo foi o mesmo que a salvou enquanto seu pai celebrava em Paris. Ricardo desabou na cadeira. Não era um colapso físico, mas uma implosão da alma. O chão havia sido arrancado de sob seus pés.
Ele não perdeu apenas a guarda que nunca quis, mas perdeu a própria identidade de pai que ele usava como escudo e espada. Ele perdeu a narrativa. A humilhação que ele planejara para Helena ricocheteou e o atingiu com a força de uma década de mentiras. Ele não era o marido traído, nem o pai preocupado. Ele era o tolo. O homem enganado, cuja fortuna foi construída com o dinheiro da esposa, e cuja filha era, na verdade, fruto do amor dela por outro homem. O juiz, recompondo-se, bateu o martelo com força. Diante da prova apresentada, o pedido de guarda e pensão alimentícia feito pelo Sr. Torres é considerado nulo e sem objeto. Esta audiência está encerrada. As questões patrimoniais serão tratadas em outra sessão, mas sugiro fortemente aos advogados do Sr. Torres que busquem um acordo. Ninguém se moveu. O choque ainda paralisava a sala. Helena caminhou de volta para seu lugar, a cabeça erguida, as costas retas. Ela não sentia euforia, sentia paz. Uma paz profunda, conquistada a um custo altíssimo. Era o fim de anos de humilhação, de abandono, de dor silenciosa. Ela não precisou gritar, não precisou chorar. Ela usou a verdade que ela guardara como um tesouro e um fardo, e que no final se revelou sua libertação. Ao sair do tribunal, ela viu Pedro esperando do outro lado da rua. Ele não se aproximou, apenas a observou, um aceno de cabeça quase imperceptível, um reconhecimento silencioso de que a batalha dela terminara, e a jornada deles, talvez, estivesse apenas começando. Helena sorriu, um sorriso genuíno pela primeira vez em muito tempo. Ela entrou no carro, onde sua mãe a esperava com Sofia no banco de trás, desenhando em um caderno, alheia ao terremoto que acabara de redefinir sua vida. "Acabou, mamãe", Helena sussurrou, abraçando a filha com força. "O que acabou, mamãe?", perguntou a menina, olhando para ela com seus grandes olhos castanhos, os mesmos olhos de Pedro. Helena beijou o topo de sua cabeça, o cheiro de sua filha preenchendo seus pulmões. "A parte triste da história, meu amor. Agora nós vamos começar a escrever o final feliz." E pela primeira vez, ela acreditou nisso com cada fibra de seu ser. A mulher que saiu daquele tribunal não era mais uma vítima. Era a autora de seu próprio destino, vitoriosa, de cabeça erguida, abraçada ao seu verdadeiro e único amor, sua filha. E aí, o que você achou dessa história? Deixe sua nota de 0 a 10 aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like para fortalecer o canal e se inscrever para acompanhar as próximas histórias cheias de emoção e reviravoltas. Desejo a você uma ótima semana, cheia de bênçãos e boas surpresas.